Alô, Graça, querido. Vendo o número legal, Bom dia. da sessão, cumprimentando a todos os presentes, assessores, senhores advogados, senhores estudantes, rogando ao nosso Deus que proteja, abençoe o nosso trabalho, a nossa vida, nossa família. Amém. Amém. Nós temos na segunda Câmara Civil 2 processos, né? O primeiro da pauta, que eu sou suspeita, apelação civil, que está aqui o desembargador Vieira, substituindo com a sua presteza. Muito obrigada, querido amigo. Bem-vindo à nossa Câmara. E o número 2 é apelação civil, que é suspeita a desembargadora Maria das Graças, e está com vista para o desembargador Raimundo Barros, não vai ser julgada. É Rio Pote Hotel São Luís, apelado Banco do Nordeste do Brasil. Número 2. Não será julgado por motivo justificado. Então, desembargador Guerreiro Júnior, eu passo a presidência da Câmara para Vossa Excelência para julgamento do número 1. Apelação civil 002893169-2014, apelante HP Engenharia Limitada, MI, advogado Diego Menezes Soares, OAB Maranhão, 10021A, Francisco José de Souza Viana e outros. Apelado Vale S.A., advogado Márcio Rafael Gazino, OAB Ceará 23495A, Daniel Cirão Frota, OAB Ceará 19976A. A relatora é minha queridíssima desembargadora Maria das Graças de Castro Duarte Mendes, a quem passo a palavra. Excelência, depois do meu relatório, Vossa Excelência pediu vista desse processo. Alô? Oi? Diga, Depois que eu li o relatório na sessão pretérita, Vossa Excelência pediu vista do processo. Pois é, mas estou aguardando o julgamento de Vossa Excelência em primeiro lugar. Julgamento. Tá? E como eu já li o relatório, eu vou ler o voto. Tem advogado? Não. Ou eu leio a emenda? Não houve relatório, desembargadora. Li, Excelência. Mas não tem importância, eu leio de novo. Obrigado, amigo. Por favor. Trata-se de apelação civil interposta por HP Engenharia Limitada, em face da sentença proferida pelo juiz de direito da 13ª Vara Civil da Comarca de São Luís Maranhão, nos autos da ação de reintegração de posse contra ser ajuizada por Vale S.A., julgou procedente o pedido. Assim consignou a quadra final da sentença, abro aspas. Ante o exposto, no termo do artigo 487, inciso 1, combinado com o artigo 560, todos do Código de Processo Civil, julgo procedente o pedido para determinar a reintegração de posse da autora no terreno objeto dos autos, faixa de domínio conforme delimitação acima, com a desocupação da ré da área invadida e autorização para a demolição do muro construído pela ré, a qual deverá ser realizada voluntariamente no prazo de 5 dias. Caso a ré não proceda à demolição do muro voluntariamente, espécie mandado de demolição e reintegração de posse a ser cumprido por 2 oficiais de justiça, procedendo à demolição com auxílio devido da autora, principalmente quanto à disponibilização de maquinário e pessoal necessário. A requerida deve ainda se abster de praticar quaisquer atos que venham a molestar a posse da autora sobre a área objeto dos autos, inclusive eventual obra de implantação da empresa. Autorização e reforço policial, se for o caso, devendo a polícia e os servidores agirem com equilíbrio e prudência. Condeno a demandada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fica em R$ 13.000, por apreciação equitativa dos termos do artigo 85, parágrafo 8º do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as necessárias cautelas. Fecho aspas. Inconformada, a apelante interpôs o presente recurso, relatando que a sentença era prolatada nos autos de reintegração de posse, que a sentença prolatada no auto de
entregação de posse, deve ser reformada, porque a lide tratou do suposto esbulho perpetrado pela apelante ao construir o muro dentro da faixa de domínio da ferrovia administrada pela Vale S.A. Como excede disso, não há qualquer similitude entre o conceito de faixa de domínio, utilizado como causa de pedido pelo recorrido, com a área não edificada, limitação administrativa, sendo imprescindível destacar suas distinções para que eu possa demonstrar o quão desprovida de fundamento jurídico é o interdito proposto e, por decorrência, a sentença que se pretende reformar. Afirma que a faixa de domínio está ligada ao conceito de domínio público, sendo este caracterizado como conjunto de bens imóveis e imóveis, destinado ao uso direto do poder público, ou à utilização direta ou indireta da coletividade, regulamentados pela administração e submetidos ao regime de direito público. Essa primeira é de propriedade pública ou submetida ao regime jurídico do direito público e afeta diretamente a prestação de serviço público, tais como as áreas que restam assentadas em instalações ferroviárias e os espaços destinados à manutenção e expansão do sistema. No aspecto político, está ligado ao domínio eminente do qual defluem todas as formas de investida do Estado em relação à propriedade privada, inclusive sua transferência por meio de desapropriação. Já a segunda pode ser propriedade particular, mas sujeita por razões de segurança à limitação administrativa, já que nela não é possível construir limitações. Conforme conceito extraído do manual do professor Carvalho Filho, são determinações de caráter geral, através dos quais o poder público impõe a proprietários indeterminados obrigações positivas, negativas ou permissivas, para o fim de condicionar as propriedades ao atendimento da função social. Afirma que caberia à Amazônia Mineração S.A., sucedida pela Vale S.A., nos termos do Decreto 87.961, de 82, promover a desapropriação das áreas descritas como de utilidade pública, em toda a sua extensão, incluindo os 40 metros de faixa de domínio segurados pelo referido diploma, com pagamento prévio respectivo. É o certo, e os dispositivos transcritos comprovam que o processo de desapropriação se dá, em primeiro momento, com a declaração de utilidade do imóvel, fato que não ocorreu na espécie. Aduz que somente o HP, Engenharia, trouxe aos autos documento ID número 2460144, folha 147 a 152, aptos a comprovar, de fato, a propriedade sobre a área qual recai a lide. Excelência, note, a HP Engenharia adquiriu o terreno sobre a reintegração do Estado do Maranhão, pessoa jurídica de direito interno. Frisa-se, é fato incontroverso, nos autos, a área pertencente à empresa agravante foi adquirida diretamente do Estado do Maranhão, ano de 2010, sem qualquer restrição ou encargo de natureza real. Alega que, para que possa fazer valer o domínio público, é, por óbvio, a faixa de domínio de 40 metros prevista no decreto número 81.530 de 78, há de ter promovido processo de desapropriação, sob pena de restar caracterizada a desapropriação indireta nas áreas ali informadas, sem o qual não se poderá falar em domínio, e via de consequência em posse. Registra que é fato incontroverso nos autos que a área é de propriedade da empresa apelante, sendo adquirido diretamente do Estado do Maranhão no ano de 2010, sem que qualquer restrição ou encargo de natureza real. Da mesma forma, compõe-se o presente instrumento a certidão de cadeia sucessória do imóvel, que revela a relação de antigos proprietários do bem, sem que ali haja qualquer referência à união, ao espólio indicado na inicial ou processo de desapropriação. É de se adiantar que a perícia realizada nos autos tomou como referência unicamente os documentos trazidos pela HP Engenharia, ID número 6014441, folhas 147 a 152, comprovante de sua propriedade, pois somente naqueles documentos pode-se precisar, através dos dados ali dispostos, a exata localização e dimensão da área nela descrita. Relata que a Vale incorreu em erro quanto do ajuizamento da ação processória fundada na faixa de domínio público de 40 metros previsto no decreto 81.530 de 78. Vez seu direito de ocupação, estou condicionada à deflagração de competente procedimento de desapropriação. Por outro lado, tratando-se da área onde encontra-se instalada a estrada de ferro ladeada,
por propriedade particular, a alegação de um suposto esbulho deveria ter sido fundada em limitação administrativa não edificante, ali imposta, restrição esta prevista pela Lei 6.766 de 79. Corrobora dizendo que nessa legislação reza que, abro aspas, ao longo das águas correntes e dormentes das faixas de domínio público, das rodovias e ferrovias, será obrigatória a reserva de uma faixa não edificável de 15 metros de cada lado, salvo maior exigência da legislação específica. Artigo 4º, inciso 3º. Afirma que a perícia realizada comprovou a ausência de esbulho perpetrado pela apelante, sendo que restou evidenciado que a linha férrea da Vale corre por dentro da propriedade da empresa apelante e de que decorre esbulho, desapropriação indireta, a ser devidamente indenizada em demanda a ser ajuizada no futuro próximo. No mais, até mesmo a chamada faixa de domínio, que tem direito à Vale S.A., encontra-se quase totalmente inserida em área pertencente à HP Engenharia. Informa que está fundada em premissa inexistente, posto que não há os requisitos para a concessão da tutela possessória, posto que a posse da Vale S.A. sobre a área de 19.587,5 metros quadrados, inserida em propriedade comprovadamente particular, dependeria, por exemplo, da inequívoca demonstração da existência de ato de decreto administrativo de desapropriação. Constituição Federal, artigo 5º, inciso 24. Instituição de servidão pública ou indenização de área litigiosa a ensejar o acolhimento do pedido de reintegração de posse. Aduz que a empresa Vale S.A. não cumpriu os requisitos para a reintegração de posse, conforme previsto no artigo 561 do Código de Processo Civil de 2015, posto que a intervenção realizada pela HP Engenharia teriam se dado em terreno adquirido pela empresa embarcada através da desapropriação amigável, o que caracterizaria a invasão a demandar tutela possessória. A perícia realizada evidenciou, entretanto, que a linha férrea Vale S.A. corre por dentro da propriedade da embargada. Até mesmo a chamada faixa de domínio que tem direito à Vale S.A. encontra-se quase totalmente inserida na área pertencente à HP Engenharia. Relata que, respeitado o perímetro de não edificação da Lei 6.766/79, toda e qualquer construção realizada pela HP Engenharia em que sua propriedade, longe de representar qualquer ato de turbação ou esbulho, representa legítimo exercício dos poderes inerentes à propriedade trazida pelo artigo 1228 do Código Civil. Além disso, há precedente já julgado no agravo de instrumento 08766-4/2014.8.10 e de apelação civil 044-849-16/2014. Desse modo, pede o provimento do recurso para julgar pela reforma da sentença e improcedência da demanda, invertendo a posse em favor da apelante. A empresa Vale apresentou contrarrações em que pugna pela manutenção da sentença. A Procuradoria de Justiça não manifestou interesse. Foi o relatório, presidente. Tem advogado na tribuna, doutor Diego Menezes Soares. Perfeito, excelência. Excelência vem. Em favor da parte apelante. Excelência, com a palavra, registro OAB. Perfeito, excelência. Diego Menezes, OAB 10021, em favor da parte apelante. Bom dia, vossas excelências, presidente desembargadora Nelma, desembargador Guerreiro, Vieira, relatora, procuradoria. Antes de eu começar a fundamentar as razões de reforma inseridas aí na apelação, de suma importância fazer um release do desenrolar do processo. A ação foi proposta pela Vale S.A., justificando o seguinte: posse e demolitória. Esse era a ratio do pedido da parte autora. Ou seja, a parte autora, ora apelada, delineou seus pedidos em posse e demolição. A ação não é pautada em propriedade. Esse ponto merece já destaque desde o início. Requereu liminar para que seja feita a demolição do muro da parte apelante, informando que o muro da parte apelante estaria a 16 metros do eixo da ferrovia, justificando que, em razão do decreto 28.530 de 78, a referida área havia sido classificada como de domínio público, e como área de domínio público,
a faixa de domínio entre a linha férrea seria de 40 metros e o muro da parte apelante estaria a 16. Requeriu, assim, a liminar para a demolição do muro, que foi deferida inicialmente pelo juízo de primeiro grau. A parte apelante, nesse momento, interpôs agravo de instrumento, explicando que não poderíamos confundir faixa de domínio com área não edificante. Faixa de domínio é aquela área de interesse público classificada por lei ou outro ato normativo competente. No caso em concreto, o decreto 81.530 de 78, no qual fixa, no caso concreto, 40 metros de um lado, de outro, do eixo da ferrovia. Área não edificante é aquele estipulado por lei, a Lei 6766 de 79, que é 15 metros do eixo da ferrovia. E pela própria petição inicial, o muro estaria a 16 metros, ou seja, fora da área não edificante, não havendo que se falar aí em demolição. Razão pela qual, naquela oportunidade, a liminar foi revogada. Em contestação, se debruçou ainda mais sobre esses argumentos, sobre as diferenças do que é domínio público e área não edificante, explicando que não se pode lastrear posse através de uma presunção jurídica. Posse é exercício de fato. Isso é doutrina, isso é jurisprudência, isso é incontroverso, é manualesco. Não se pode lastrear posse em exercício de ficção jurídica. Posse é exercício de fato. Nesse momento que a gente traz esse ponto na contestação, a gente apresenta o registro imobiliário na qual a parte apelante comprova que adquiriu essa área junto ao governo do estado, com toda a cadeia dominial em seu registro e devidamente localizada com os azimuths e coordenadas geográficas. Nesse momento, a juíza, como houve conflitância aí dos documentos apresentados por uma parte e pela outra, requereu perícia. E o que foi verificado na perícia? Primeiro, não era possível se periciar com base no documento da parte apelada, Vale, porque simplesmente o documento da Vale não tinha qualquer coordenada geográfica. Não se sabia em qual área estava ali no município de São Luís. Ou seja, a área na qual ela diz que tem posse pode ser em qualquer área do município de São Luís. Não tinha coordenada geográfica. A Vale alegava também, em sua petição inicial, que havia, a época em que foi decretada aquela área como de domínio público, que havia indenizado em 168 mil cruzeiros. Indenização essa que não chegou no legítimo proprietário, que é a parte apelante, HP Engenharia. Não consta na matrícula, ou seja, ela pode até ter indenizado alguém, mas esse alguém não tem referência nenhuma naquela área, conforme constatado em perícia. Inclusive, desembargador, perícia é essa que constatou isso, que disse que aquele documento da Vale era imprestável para se fazer qualquer perícia, é a segunda vez que este tribunal entende da mesma forma. Nós temos um processo julgado aqui por essa corte, relatoria do desembargador Jorge Rachid, transitou em 2019, processo 28.931-69-2014, em que o caso é idêntico, o imóvel é vizinho da parte apelante, adquiriram na mesma época, a única diferença é que nessa oportunidade, a parte que ajuizou a ação possessória foi a empresa vizinha. Então, logo ela soube que a Vale ajuizou uma ação possessória em face da HP, ela ajuizou a possessória contra a Vale. E qual foi o resultado desse julgamento? Favorável. E qual foi a ratio decidendi? A ratio decidendi é que não se pode lastrear posse através de uma presunção jurídica da faixa de domínio. Até porque o decreto 81.530 de 78, ela classifica aquela área que, diga de passagem, a perícia não identifica, não conseguiu identificar onde é localizada como de domínio público, mas ela vai além. No artigo 3º do referido decreto, ela diz que a partir desse momento pode ser promovida a desapropriação. E aí, excelências, é que vem o ponto nodal do caso. É a partir da efetiva desapropriação que é exercida a posse. Desapropriação essa que nunca foi realizada. Ora, se a desapropriação não foi realizada, a posse não foi exercida.
não foi exercida, partindo da premissa que área não edificante e faixa de domínio público são duas coisas completamente distintas. A partir do momento que o poder público, através de ato normativo, traz determinada área como de domínio público, o que ele quer dizer? Bom, a partir desse momento, o poder público pode desapropriar a qualquer momento, e você não pode se opor. O que cabe a você discutir é o quê? A indenização, se o valor é justo ou não, mas você não pode se opor a essa desapropriação. Só que essa desapropriação não foi nem iniciada. Não foi nem iniciada. Inclusive, quando a perícia constata essa informação, na verdade, qual foi a conclusão da perícia? Que quem estava sendo esbulhado não era a Vale. Que quem estava sendo esbulhado era a HP Engenharia. Ela que tinha que estar movendo a ação possessória, como foi feita em um outro processo, na qual a parte atora foi a Polispuma, que este tribunal acertadamente, destaco aí a relatoria do desembargador Jorge Rachid, seguiu a orientação jurisprudencial dos tribunais Brasil afora. Qualquer coisa fora desse ratio decidente, que é a proibição de se lastrear a posse em ficção jurídica, a gente se presumir, é opter dictum. Ratio decidente é, não se pode lastrear posse através de uma ficção, que foi o que a sentença chegou à sua conclusão. O que a sentença fez? Ela requereu a perícia. Quando ela viu que o resultado da perícia foi que a HP, parte apelante, é que estava sendo esbolhada, o que ela julgou? Bom, vamos desprezar aqui a perícia, tá? A perícia levou em consideração apenas o documento da HP, porque está com todas as coordenadas geográficas, comprova a posse, comprova a propriedade, contudo, por ser área de domínio público, reintegra-se a posse em favor da Vale. A decisão, ao meu ver, foi até teratológica. Excelência, então, o objetivo aqui dessa apelação é corrigir esse erro de sentença, é consolidar o precedente desta Corte Estadual, conforme as outras cortes Brasil afora, e pedir a reforma da sentença para que seja julgada improcedente a ação movida pela Companhia Vale. Bom dia, muito obrigado. Desembargadora Graça, Vossa Excelência com a palavra. Para o voto, querido. Voto. Presente os requisitos de admissibilidade, deve o recurso de apelação ser conhecido. A questão central desse recurso versa sobre o pedido de reintegração de posse do imóvel, que seria de propriedade da apelanda, que utiliza para passagem da Estrada de Ferro Carajás, coincidência do Decreto Federal 81.530 de 78. A apelante diz que é proprietária do imóvel e que tem direito de levantar o muro, posto que não se trata de faixa de domínio da Vale, muito menos pode se enquadrar no conceito de área não edificade, ou seja, limitação administrativa de não edificar. Analisando os autos, verifica que as provas são desfavoráveis à apelante, pois restou incontestável na sentença a correta aplicação do Decreto 81.530 de 78, sendo certo que, na faixa de domínio da Estrada de Ferro Carajás, não poderá haver qualquer tipo de edificação, muito menos poderá ser seus lindeiros de se apropriar da referida área. Vejamos o que diz a sentença recorrida, abro aspas. Com efeito, a declaração de utilidade pública de imóveis para fins de construção, operação e segurança da Estrada de Ferro consta do Decreto 81.530, de 10 de 4 de 78, em ID 245998804, página 18. Observa-se que no artigo 2º do Decreto 81.530, de 10 de 4 de 78, constam as delimitações seguidas de tabelas cujas colunas referem às distâncias, sendo que a menor dela é 40D e 40E, presumindo-se que, efetivamente, trata-se da metragem em relação ao eixo, que vai ao encontro à alegação autoral de que possui uma faixa de domínio de 40 metros. É certo que a Lei 6.766, de 79, dispõe no seu artigo 4º, inciso 3A, que ao longo das águas correntes e dormentes e da faixa de domínio das ferrovias, será obrigatória a reserva de uma faixa não edificável de no mínimo 15 metros de cada lado. Contudo, há de se realizar uma distinção entre a faixa de domínio bem público e a área contígua, que é não edificante, pública ou particular.
esta última objeto da Lei 6.766 de 79, e que deve ser medida após a faixa de domínio. A posse da autora está consubstanciada no fato de que ela explora no local a estrada de ferro, com base no aludido Decreto 81.530 de 78, além de que afirma que, após a declaração de utilidade pública, indenizou o espólio do ocupante da área. O que resta corroborado pelo registro de imóvel, termo de declaração de herdeiros e recibo, ID 2459-9801, página 8 a 11. Na perícia realizada, conforme laudo ID 24601449, página 20, o perito consignou que a faixa de domínio da Vale, interposta na área objeto da demanda, é de 19.587,5 metros quadrados, resultante do comprimento de 250 metros ao longo da ferrovia por 78,35 de largura, que corresponde a 40 metros para um lado e 38,35 para o outro lado. Que não só a faixa de domínio da ferrovia de 40 metros a partir do eixo da primeira linha, bem como os 38,5 metros para o outro lado da linha 1, estão inseridos na área indicada nos documentos da Ré. E não foi possível realizar a demarcação da área constante dos documentos do autor. E, segundo esclarecimento do perito de ID 24601121, página 11, o muro encontra-se na faixa reivindicada pela Vale a uma distância igual ou superior a 16 metros da linha da ferrovia, que 98% da faixa de domínio requerido pela Vale encontra-se na área da HP, Engenharia Limitada. Não foi possível confirmar se o muro construído pela Ré estava dentro da área constante dos documentos apresentados pela autora. De todo modo, é certo que no local iniciou-se há muito o projeto de construção e exploração da ferrovia, de que se presume que se trata da mesma área que foi declarada de utilidade pública no Decreto 81.530, de 10 de 478, o qual, como visto, previa distância a partir de 40 metros, porquanto essa declaração de utilidade pública teve a finalidade de construção, operação e segurança da estrada de ferro, conforme o artigo 1º da norma. Nesse contexto, a alegação da Ré do que possui escritura pública de compra e venda do imóvel onde construído o muro, cuja área foi adquirida pela requerida do Estado do Maranhão em 2010, sem qualquer restrição ou encargo real, além de que a certidão de cadeia sucessória do imóvel não faz referência à união, ao espólio noticiado na inicial, nem à desapropriação, essa arguição da Ré limita-se à seara do domínio, além de que não demonstra posse anterior, máximo porque a construção do muro teria se dado em 2012, quando já construída a estrada de ferro em comento, além de que a área pública ocupada irregularmente não pode ser reconhecida como posse, mas como mera detenção. Fecho aspas. Ao contrário do que entende a apelante, a perícia constatou que o muro encontra-se na faixa reivindicada pela Vale, não se podendo admitir a tese de que o muro foi construído no ano de 2012, antes da duplicação da estrada de ferro Carajás. Isto porque, mesmo tendo adquirido o imóvel do Estado do Maranhão em 2010, o Decreto Federal de 81, número 81/30, é de 1978 e já havia decretado a servidão administrativa da faixa de domínio. Nesse caso, tendo a área da União, não há como se invocar o direito de propriedade, posto se tratar de área pública por excelência. Vejamos o que diz o artigo 1º do aludido Decreto Federal. Artigo 1º. Ficam declarados de utilidade pública para fim de desapropriação total ou parcial ou instituição de servidão de passagem em favor da Amazônia S.A., os imóveis constituídos de terras, accessões e benfeitorias de propriedade particular, bem como o domínio útil dos terrenos porventura foreiros, situado no município de São Luís, Rosário, Santa Rita, Najatuba e Itapecuru, no estado do Maranhão. Necessária a construção, operação e segurança da estrada de ferro entre a Serra dos Carajás, no estado do Pará, e o terminal marítimo construído na Ponta da Madeira, em São Luís, do estado do Maranhão. Imóveis esses representados pelas faixas de terreno assinadas nas plantas número 3900/10290, 3900/10291, 1900/10292, 1900/10293, 1900/10294, 3900/10295, 3900/10296, 3900/10297,
0297 e 3.900/1, 0298, constante do processo MT 7.131 de 78. Mesmo havendo certidão da cadeia sucessória do imóvel, tal documento não pode ser invocado para ingressar na faixa do domínio da Estrada de Ferro, tendo em vista que a União, por força legal, já legítima proprietária do imóvel, onde passa a faixa não edificante. Sobre o assunto, já decidiu o STJ. Processo administrativo, Usucapião, imóvel pertencente à Rede Ferroviária Federal, Refesa, impossibilidade de Usucapião, precedente do STJ, alegada a violação do artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015, não verificada a dissonância do acordo regional com a jurisprudência desta Corte, acolhimento na divergência. Trata de ação de usucapião extraordinário contra a União, objetivando a declaração de domínio de imóvel constituído, de terreno e benfeitoria, tendo em vista a aquisição e posse do referido bem por sucessão, que somente ao tempo dos antecedentes remotos do ano de 51. Esclarece ainda da viabilidade da reivindicação do imóvel por usucapião por conta da aquisição do bem do usucapião teria ocorrido antes da edição da medida provisória 246 de 06 de 4/2005, pela qual foram transferidos à União os bens imóveis da extinta Rede Ferroviária Federal da Refesa. A ação foi julgada improcedente do primeira instância e o Tribunal ACOR reformou a decisão monocrática, entendendo tratar-se da Refesa de Sociedade de Economia Mista, não se aplicando as regras previstas da Fazenda Pública, sendo cabível a prescrição aquisitiva em face de seus bens, ainda porque comprovada pelo autor de exercício da posse pelo prazo legal. Não há violação do artigo 535 do Código de Processo Civil de 73, artigo 22 do Código de Processo Civil de 2015, quando o Tribunal ACOR se manifesta clara e fundamentalmente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a fundamentalmente artigo 165 do Código de Processo Civil de 73 e 489 do Código Civil de 2015, apondo as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese. Com relação ao alegado, a contrariedade do artigo 1º e 2000 do Decreto 9.760 de 1946, o artigo 4 da Lei 3.115 de 57 e artigo 1º da Lei 6.428 de 1977, 102 do Código Civil, o Tribunal confirmou o posicionamento de ser possível o usucapião dominical de área pertencente à Refesa, porquanto o prazo para a prescrição aquisitiva fora preenchido antes da incorporação dos bens da União. Tal fundamento encontra-se em dissonância com o entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, no sentido de que, abro aspas, aos bens originariamente integrantes do acervo da Estrada de Ferro, incorporados pela União, a Rede Ferroviária Federal S.A., nos termos da Lei 3.115, de 16 de março de 57, aplica-se o disposto no artigo 200 do Decreto número 9.760, de 15 de setembro de 46, segundo o qual os bens imóveis, seja qual for a sua natureza, não são sujeitos ao usucapião. A relatoria do ministro Herman Benjamin, segunda turma, julgado em 14 de 3 de 17, e do ministro Luiz Felipe Salomão, quarta turma, julgado em 15 de 9 de 16. Nesse passo, o dissídio jurisprudencial suscitado também merece acolhida. Agravo interno improvido, relator ministro Francisco Falcão. Fecho aspas. Sendo assim, a empresa apelada produziu claramente a prova suficiente para a comprovação do exercício de sua posse oriunda do Decreto 81.530 de 78. Registra-se que não se mostra aplicável ao caso a Lei 6.766 de 79, posto que não se está questionando a distância entre o muro e o leito da ferrovia. O que se questiona é que o muro invadiu a área pertencente à Estrada de Ferro e tal fato foi provado pela empresa apelada. O Código de Processo Civil de 15 dispõe que o possuidor tem direito a ser mantido na posse caso de turbação e reintegração, em caso de esbulho, desde que atendido o seguinte requisito. Artigo 561. Incumbe ao autor provar, primeiro, a sua posse. 2, a turbação ou esbulho praticado pelo réu. 3, a data da turbação e do esbulho. 4, a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção ou perda de posse na ação de reintegração. Após as provas colhidas nos autos, foram claras as provas colhidas nos autos foram claras em reconhecer que a construção do muro mostrou-se claramente dentro da área de domínio da Estrada de Ferro, sendo que a sentença não se fundou em premissa inexistente nos autos, como deseja fazer entender a empresa apelante. Nesse sentido, são os precedentes deste Tribunal de Justiça, se não vejamos.
Processo civil, apelação civil, ação de reintegração de posse, improcedência, ausência de demonstração dos requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil de 2015, necessários para a reintegração da posse no terreno, do terreno, sentença mantida, pelo improvido. O artigo 560 dispõe que o possuidor tem direito de ser mantido na sua posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho, e, por sua vez, para que seja nele reintegrado nas ações de reintegração de posse. Há de ser comprovado pelo autor o requisito previsto nos incisos do artigo 561 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu na espécie. Do que se observa do caderno processual, o recorrente busca somente provar que adquiriu os terrenos colecionando os autos recibos de compra e venda de folhas 10 e outros documentos, os quais não servem para a sua pretensão, pois além de a parte ré ter também juntado o registro de imóvel, folhas 89 e demais documentos de aquisição, tal discussão não comprova o preenchimento dos requisitos da posse, da turbação ou esbulho e a data em que ocorreu. Ressalta-se ainda, como pontuado pelo magistrado de origem, que, abro aspas, vê-se, portanto, que além dos documentos apresentados pelo autor não serem suficientes para demonstrar sua posse, a prova testemunial igualmente não lhe favorece, uma vez que os depoimentos afirmam que o demandado é proprietário e possuidor de terreno em litígio. Apelo improvido, desembargador José Ribamar Castro, 5ª Câmara Civil, julgado em 16 de 9/19. Fecho aspas. Assim sendo, não merece prosperar os argumentos da apelante, devendo ser mantida a sentença. Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação. É como voto, excelência. Obrigado, desembargadora Graça. Eu me esqueci de passar a palavra na oportunidade para a doutora Sandra, embora o Ministério Público possa se manifestar em banca. Excelência quer falar? Excelência, na realidade, eu até que gostaria de conhecer de perto esse processo, mas eu não quero cometer nenhuma injustiça, porque esse processo eu não me manifestei, é do doutor Teodoro, mas eu assim, ficaria com os argumentos de Vossa Excelência, né? Mas eu não quero me manifestar oficialmente, porque eu não tenho conhecimento do processo. Muito obrigado. Não passou por mim, viu? Muito obrigado. Eu vou passar a votar. Eu pedi realmente vista desse processo após a desembargadora Graça. Eu vou passar direto para o voto. Adoto o relatório como parte positiva, lançada do Sua Excelência, a desembargadora foi delongadamente feita. Em que pese o brilhantismo do voto submetido à apreciação desse colegiado pela excelentíssima relatora, pedindo máxima venha, apresento a desembargadora Graça. Trata-se de apelação civil interposta por HP Engenharia Limitada, inconformada com a sentença proferida pelo juiz da 13ª Vara Civil da Comarca da Capital, que julgou procedente a ação de reintegração de posse ajuizada por Vale S.A., para, aspas, determinar a reintegração da posse da autora no terreno objeto dos autos, faixa de domínio conforme delimitação acima, com a desocupação da ré da área invadida e autorização para demolição do muro construído pela ré, a qual deverá ser realizada voluntariamente pela ré no prazo de 5 dias. Fecho aspas. Nesse contexto, o cerne da controvérsia gira em torno da demonstração da posse da área de 19.587 áreas e 5 metros quadrados centiáreos pela recorrida e do consequente esbulho. Com efeito, a ação possessória, meu querido desembargador Vieira, Vossa Excelência deve estar acompanhando o voto, com efeito, a ação possessória de reintegração pressupõe a perda da posse em caso de esbulho, visando restituí-la ao verdadeiro possuidor, artigo 560 do Código de Processo Civil. Assim, o microfone está aberto, desembargador. Assim, as condições necessárias para a concessão de tutela possessória na ação de reintegração de posse, consoante o artigo 561 do Código de Processo Civil, são a comprovação da posse anterior,
do esbulho praticado e a data da sua ocorrência. Em caso, a sentença recorrida entendeu, a meu juízo, equivocadamente, a meu ver, equivocadamente, que a posse da autora está consubstanciada no fato de que ela explora no local a estrada de ferro, com base no aludido decreto 81.530/78. Acontece que, nas razões de eu apelo, a recorrente sustenta que a Vale S.A. deveria comprovar, quando do ajuizamento da ação, posse de fato sobre área privada de propriedade da HP Engenharia desde 2010, acrescentando que constitui premissa fática flagrantemente dissociada dos autos o entendimento adotado de que haveria posse compulsória e automática da Vale S.A. sobre área dita como fixa de domínio, propriedade particular, em razão da simples construção de uma ferrovia. De certo, a simples exigência do decreto número 80.530/78 não induz à conclusão de que a apelada detinha posse do bem em litígio, uma vez que, ainda que referido decreto, declare a área de utilidade pública para fim de desapropriação, revelando-se imprescindível a comprovação do procedimento de desapropriação a fim de configurar a efetiva transferência do imóvel para o domínio do ente expropriante. E aí, nesse sentido, eu trago jurisprudência de outros tribunais. Nesse contexto, não havendo a efetiva desapropriação, não há falar em posse sobre faixa de domínio. Contudo, penso eu, indispensável a análise da questão sob o prisma de eventual violação à regra prevista na Lei Federal número 6.766, de 1979. Isto porque, restando demonstrada a propriedade da apelante, ainda assim, a área em litígio impõe limitações administrativas ao particular em virtude de supremacia do interesse público, a fim de garantir a segurança dos transportes ferroviários, uma vez que, conforme dispõe o artigo 4º, 3A da citada norma, ao longo da faixa de domínio das ferrovias, será obrigatória a reserva de uma faixa não edificada de, no mínimo, 15 metros de cada lado. Ocorre que, das provas produzidas nos autos, colhe-se que não houve violação à limitação administrativa non-red, imposta sobre o imóvel em razão da proximidade com a estrada de ferro, uma vez que a perícia demonstrou que o muro em questão foi construído a uma distância superior a 16 metros. É que, conforme resposta nos esclarecimentos requeridos pelas partes, o perito José Pinheiro Marques afirmou que, de acordo com o levantamento topográfico realizado para servir de base a esta perícia, o muro construído pela HP Engenharia Limitada encontra-se na faixa de domínio reivindicada pela Vale S.A., a uma distância igual ou maior de 16 metros, da linha da ferrovia Estrada de Ferro Carajás, portanto, fora da zona de edificável da referida faixa de domínio, como prevê a Lei Federal número 6.766/79, citada às folhas 82 deste processo, página 11 do ID 137.039/160. Destarte, na espécie, conforme demonstrado por prova pericial, e não existe violação ao interesse público e à segurança do transporte ferroviário se a construção do muro em área não adite ocorreu acima do limite de 15 metros, previsto no artigo 4º, inciso 3º-A da Lei Federal número 6.766/79. Logo, não se revela possível concluir que a autora, ora apelada, exercia a posse mansa e pacífica da área, razão pela qual
não se configura, consequentemente, o indispensável esbulho. Assim, não tendo a parte autora, ora apelada, logrado êxito em demonstrar a presença dos requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil, artigo 3731 do Código de Processo Civil, merece reforma a sentença que julgou procedente a ação de reintegração de posse, se não vejamos precedentes da Corte sobre o tema. E eu trago alguns precedentes já citados aqui por esse tribunal, como, inclusive, até citados da tribuna, me parece, do desembargador Cleones Carvalho Cunha, do desembargador José Barro de Souza, Raimundo Barro de Souza, tem um outro desembargador Jorge Rachid. Por fim, inverto o ônus sucumbenciais e condeno a apelada ao pagamento das custas de honorários advocatícios, que fixo em R$ 3.000 por apreciação equitativa nos termos do artigo 85, 8º do Código de Processo Civil. Ante o exposto, renovando venha a excelentíssima relatora, voto pelo provimento do apelo, desembargador Vieira, a fim de reformar a sentença de base e julgar improcedentes os pedidos formulados na exordial e condenar a apelada ao pagamento das custas de honorários advocatícios, que fixo em R$ 3.000 por apreciação equitativa nos termos do artigo 85, 8º do Código de Processo Civil. É como eu voto, desembargador Vieira. Vossa Excelência, como traz o seu voto ou vai pedir vista? Então, senhor presidente, o meu voto está em consonância com o seu. Está quase que ipsilitris. Eu tenho aqui o voto em mãos, mas eu acredito que para nós economizarmos tempo, eu vou acompanhar a divergência em toto. Então, por maioria, foi dada. Aliás, nós vamos ter que fazer quórum estendido, me parece. Tem 2-1, um quórum estendido, vamos sortear um. No final? Pode sortear. Vamos fazer, desembargador Vieira. Então, a conclusão do voto da desembargadora Graça foi o desprovimento do apelo, mantendo a sentença. E eu votei no sentido de provimento ao apelo, a fim de reformar a sentença de base, acompanhado por Vossa Excelência. E aí nós estamos agora fazendo o sorteio para o quórum estendido. Dois nomes, né? Desembargador Vieira. Liga. Já está aqui. Ele não pode. Ele não pode, ele já está compondo a Câmara. Ele já deu o voto. Desembargador Raimundo Barros, desembargadora Ângela, desembargador Kleber. Vamos fazer o sorteio. Fazer o sorteio. Deve ser quem comparece são... Desembargador Bogeia. São os que compõem. Inclusive, o desembargador Zé Barros, ele está na sessão. Ele tem que julgar processo. Não? Esse que foi adiado. Não, foi adiado, mas outras sessões ele vai estar presente. Na próxima. Desembargadora Mas Ângela. é sorteio. Sim, não, ele não é isso, ele só está dizendo. Desembargador Bogeia. Desembargador São os Bogeia. que sempre vem, né? E o outro. Do Kleber. O desembargador Kleber. Serão sorteados. O desembargador Bogeia e o desembargador Kleber. Para compor. Não, foram sorteados. Foram. Desembargador Bogeia e o desembargador Kleber. Tá? Então, encerrado, né, desembargador? Encerrado, eu devolvo a palavra a Vossa Excelência. Obrigada. Então, antes de encerrar a sessão da segunda Câmara Civil, a pauta, vamos colocar em votação as atas das sessões anteriores, porque nessa daí, inclusive, eu constatei um erro, um equívoco
No número 2, no processo que foi adiado, que está com vista com o desembargador Raimundo Barros, que não consta também por omissão da secretaria, que o processo foi, o desembargador Raimundo Barros pediu vista e eu aguardei o voto vista. E na ata está que eu acompanhei Vossa Excelência pelo desprovimento. Eu aguardei, lembra que até o desembargador Raimundo Barros disse, desembargador, acho melhor Vossa Excelência aguardar o voto visto. Houve uma omissão na ata, que a senhora secretária aqui já foi advertida para que faça consignada a ata, da pauta, o resultado da sessão anterior. Então, retificada a ata, aprovada. As atas. Aprovado. Vamos, então, desembargador Guerreiro Júnior, Vossa Excelência é o dono da pauta da primeira Câmara de Direito Privado. Vamos à votação. Primeiro processo da pauta, Vossa Excelência, quer que eu anuncie? Não, Vossa Excelência com a palavra. Vossa Excelência está discordando, está divergindo, não é assim? E anunciar só os números. Vossa Excelência está divergindo do Ministério Público em quais? Todos são consignados, né? IRDR. Quais são os que estão em divergência? Tudo é banco. Sétimo. Tudo é banco, IRDR. Agora, o sétimo da pauta. Vossa Excelência está divergindo. Deve ser caso de procuração, não é? Pelo improvimento. E tem esses três. É o sétimo, o 13, pelo improvimento. E o 14. E o 20. Eu vou ler um por um. 14 e o 20º. Em dissonância com o parecer do Ministério Público. Aqui ao longo. Improvimento. Primeiro processo da pauta. Apelação civil número 08. Só o número. 27953. Apelo desprovido de acordo com o parecer ministerial. Acompanho. Unanimemente negado provimento. Número 2, da mesma forma. Apelação civil número 0800041339. Apelante Maria Pires do Nascimento. A Procuradoria, apelo desprovido de acordo com o parecer ministerial. Acompanho. Terceiro processo da pauta. Apelação civil número 0801-738-63. A primeira apelante, Banco Itaú, BMG Consignado S.A., advogado Eni Soares, Sociedade Bittencourt de Araújo, Valdeci Alves Caetano, advogado Denis. Não precisa dizer o nome, só o número. Primeiro apelo desprovido, segundo apelo provido de acordo com o parecer ministerial. Acompanho. Unanimemente, primeiro apelo desprovido, segundo provido de acordo com o parecer. Quarto processo da pauta, apelação civil número 0800018375. Apelo desprovido de acordo com o parecer ministerial. Acompanho. Quinto processo da pauta, apelação civil número 0802-33208. Apelante Cristóvão Paulino de Souza, apelo provido de acordo com o parecer ministerial. Acompanho. Acompanho também. Dado provimento ao apelo, de acordo com o parecer. Apelação civil número 0800-361-77. Joana Souza Araújo. Apelo parcialmente provido de acordo com o parecer ministerial. Acompanho, unanimemente. Parcial provimento ao apelo nos termos do voto do relator, de acordo Sétimo com o parecer. processo da pauta. Apelação civil número 0802-4669. Maria Matilde de Assunção. Apelo desprovido em desacordo com o parecer ministerial. Acompanho. Unanimemente, de acordo com em desacordo com o parecer ministerial, negado provimento ao apelo.
8. Apelação civil número 0801-05956. Apelante Manuel Pereira. Apelo provido. Apelo Somente provido. provido, né? Acompanho. De acordo com o parecer ministerial. O oitavo é parcial provimento. Parcial acordo provimento. Parecer. É idêntico ao sexto. Ao sexto, De acordo com o parecer ministerial, do provimento ao apelo para majorar. Não. Parcial parecer. Esse é o oitavo. É 8. É, o oitavo. Parcial provimento. Tá ruim o sono. Você está de acordo? Parcial provimento. Provimento. Aqui, parcial É provimento. parcial provimento. Hein? Em dobro. É instituição em dobro, não é isso? É por isso que Majorando a indenização. então é parcial provimento, de acordo com o parecer ministerial, unanimemente. 9. Apelação civil 0807444956. Apelante Banco Bradesco S.A. Apelo desprovido de acordo com o parecer ministerial. Acompanho. Unanimemente, de acordo com o parecer, negado provimento do 10º. apelo. Apelação civil 0801 Ouvido, 338-32. Apelo provido de acordo com o parecer ministerial. acompanho. Aí, o 11 e o 12 é da mesma forma, é em bloco. 11, 12. Apelo provido, de acordo com o parecer unanimemente, de ministerial. acordo com o parecer dado provimento. Apelo- 13, 13 e 14 é improvido, em bloco. Acompanho. 13. Eu também, só Apelo anuncio o desprovido nome. de acordo com o parecer ministerial. 14. Unanimemente. Apelo desprovido em desacordo com o parecer ministerial. Acompanho. Matéria de negócio. Unanimemente, é. 15. Décimo, Apelação civil 08-011-181. Apelo provido de acordo com o parecer ministerial. Acompanho. unanimemente dado provimento ao apelo nos termos do voto Apelação do civil relator de acordo com o parecer. 08-354. Apelo provido de acordo com o parecer ministerial. Acompanho, unanimemente, de Apelação acordo com o civil. parecer ministerial. Provimento. 08-01-359. Apelo desprovido de acordo com o parecer ministerial. Acompanho, unanimemente, de Acompanho acordo com também. o parecer. 18º. Ligado provimento. Primeiro apelo desprovido, 18º. Primeiro apelo desprovido, segundo apelo provido de acordo com o parecer ministerial. 19º. Graça, unanimemente, primeiro apelo desprovido, segundo apelo provido nos termos do voto do relator, de acordo com o parecer ministerial. Apelação civil 0805-83339. Apelo provido de acordo com o parecer ministerial. IRDR. Acompanho. Dado provimento ao apelo nos termos do voto do relator, de acordo com o parecer 20º, ministerial. Apelação civil 0801-899. A apelação desprovida em desacordo com o parecer ministerial. Acompanho. Unanimemente, contra o parecer, negado provimento ao apelo nos termos do voto do relator. E nada mais havendo, declaro encerrada, agradecendo a todos pela presença. Muito obrigada.